Espírito, e em verdade te adoramos, em Espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Fiquemos de pé, meus irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por esses minutos que passamos aqui de joelho, clamando a Ti, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Reconhecendo, Senhor, o nosso lugar de servo e entendendo que só o Senhor é Deus na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, que o Senhor tenha recebido, Senhor, a oração e o clamor de cada um dos Teus servos. Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência em cada causa. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece, Senhor, a cada necessidade que os Teus servos apresentaram nessa noite. Deus, que nesse mês de janeiro possamos estar aqui, Senhor, de joelho dobrado, Senhor, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, entregando, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, a vida da Tua igreja, a vida, Senhor, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que as Tuas misericórdias são as causas, Senhor, de nós não sermos consumidos. Continua conosco, Pai, recebe o louvor dos Teus servos nessa noite e fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, te agradecendo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda de pé, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos apresentar o nosso louvor devocional. Hoje, pode sentar-se, nós estaremos recebendo hoje a primeira aula do domingo. Então, hoje nós receberemos a primeira aula dos estudos da nossa EBD. E nesse trimestre nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos. Se alguém não tem lição, o pastor Valdir tem lições com ele, procure com ele, por favor. Conforme sugere a lição, vamos estar louvando a Deus no hino número 6. Glória a Deus. O hino de número 6. Na maldição da cruz. Você conhece, me ajuda? Quem não conhece vai aprender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hino de número 6. Toda a maldição da cruz,
Por Jesus
Senhor, irmãos. Amém. Como eu não conheço o livro dos irmãos, nós estaremos iniciando mais um trimestre, no dia de hoje, né? Na verdade, era para ser domingo, mas por ocasião do dia de ano, então nós achamos conveniente, como tem sido já o nosso costume, gelada sem gelo, estar transferindo para terça-feira. Então, desde já, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes nessa noite, tá? E dizer que 2023, de acordo com a missão, pelo menos na parte introdutória que a gente estava estudando, pode ser desafiador e desafiante para cada um de nós, porque o conteúdo que o pastor Abinay traz para nós aqui, irmãos, é um assunto de muita relevância.
tá? Muita relevância, porque ele nos desafia a nós sairmos da zona de conforto, daquela parte teórica que nós conhecemos, para nós mergulharmos no campo da ação. Pelo menos é a proposta do Evangelho que escreveu Marcos. Essa é a proposta, tá? O cristão autêntico e verdadeiro, né, ele comprovar através da veracidade dos fatos, né? Porque entre aquilo que nós falamos e fazemos, existe uma lacuna muito grande. Então eu espero que nesse trimestre a gente venha se conscientizar com relação ao modelo que Jesus tem deixado para nós. Na visão do evangelista, ele mostra Jesus como um servo, né? Um servo que está em ação. Ele está desenvolvendo o seu ministério, não em palavras, mas em ações, tá? Então é importante a gente refletir sobre tudo aquilo que vai ser falado e ouvido aqui nesta noite. Amém? Pode se sentar, meu nome de Jesus. Para quem não tem a revista aí, irmãos, eu tenho mais 7 revistas de aluno aqui, ó. Tá? Está com a minha esposa aqui, a irmã Marisa Bela. Então, quem quiser, por favor, ela pode vir aqui, pegar uma revista, ela vai estar anotando o nome aí. Você vai ter 30 dias para honrar esse compromisso com a gente aí. E eu gostaria de pedir aos irmãos que compreendessem a nossa situação, né, econômica, porque a revista teve um pequeno reajuste. E, lamentavelmente, irmãos, às vezes a gente ouve certos comentários que desagradam a nós. Mas eu não tenho culpa. O pastor Léo não tem culpa. Aliás, uma das grandes verdades que a gente vem observando aí ao longo desses dias é o reajuste em todas as coisas. O governo anunciou um reajuste do salário mínimo, se não me engano é 8%, 8,5%. Mas as coisas já foram reajustadas. A gente nem recebeu ainda e já está pagando, né? Então eu gostaria que os irmãos compreendessem. E antes de murmurar, perguntar para a gente o que está acontecendo. Porque a gente perde muito às vezes e não se comunicar. Tá? Então eu gostaria desde já de avisar que o material da nossa revista é um material bom. Por exemplo, eu estive inicialmente nesse ano, o pastor Naviraí, ele pesquisou 16 comentaristas para estar resumindo e colocando os seus assuntos aqui de forma organizada em 3 edições. Então, quer dizer, a bibliografia, pelo pouco que eu conheço, como seu humilde, né, irmãos, ela é excelente, excelente. Então, se surgir alguma dúvida, irmãos, né, com relação a isso, a gente está aqui. A gente vai ter 13 aulas com base nesse evangelho, e eu acredito que vai dar para a gente aprender alguma coisinha. Então, se você pegar da aula 1 até a aula 13, você vai perceber, né? Vai perceber, você vai se identificar com relação à sua fé. Você vai perceber se você verdadeiramente está sendo autêntico, verdadeiro, ou está faltando alguma coisa para melhorar. Eu creio que tem muita coisa para melhorar, particularmente a minha pessoa. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje diz assim, olha, apontar a relevância de viver em um lar cristão. Mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim. Falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Esse é o objetivo, tá? Então, a nossa missão é Marcos e o seu Evangelho. Tá bom? Marcos e o seu Evangelho. Então, como é de costume, são 3 tópicos, né? Essa é a didática da IBD. Então, ele inicia dizendo aqui, irmãos, quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Posteriormente, ele vai desenvolver o seu argumento dizendo particularidades do Evangelho de Marcos. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver um pouco sobre a dificuldade da época em que foi escrito esse Evangelho. E finalizando no tópico número 3,
ele vai discorrer dizendo, do início ruim ao fim honroso. Tá? Então, meus irmãos, quem foi Marcos? Esta é a didática apresentada pelo pastor Abinaí. Quando nós olhamos o Evangelho, isso aí é, digamos que é universalmente, a gente olha os Evangelhos iniciando com Mateus. Com Mateus. Tá? No entanto, a teologia cristã, né, e isso é um consenso entre os renomados teólogos, eles afirmam, né, eles concordam unanimemente em dizer que a cronologia bíblica, ela não está na sua ordem. Ela não está na sua ordem. Segundo diz os historiadores, o início deveria ser com Marcos, mas não está. Está com Mateus. Mas isso não significa, irmãos, que a Bíblia, que a gente tenha que dar descredibilidade e contexto bíblico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque, para quem não sabe, o Evangelho de Marcos, ele serve de base para todos os outros evangelhos. Tanto é que na introdução aí, quem tem a revista, vai perceber que Marcos, Mateus e Lucas, eles são o Evangelho sinótico. Ou seja, eles têm uma semelhança muito próxima, com todas as suas particularidades. Eles se aproximam, eles se concordam. Por quê? Porque Marcos ele vai subsidiar todos esses outros evangelhos. Então, com relação a Marcos, de acordo com o tópico primeiro aí, o pastor Abinaí ele vai mostrar para nós que Marcos ele é o filho da irmã Maria. É lindo, né, irmãos? É o filho da irmã Maria, tá? João Marcos, que em latim quer dizer martelo. Tá? É um discípulo, vamos assim dizer, que não esteve entre os 12, mas era um fiel seguidor de Jesus Cristo. Conforme relata o apóstolo São Pedro, escrevendo a sua epístola, no capítulo de número 5, e o verso 13 da epístola a Pedro, Pedro diz, olha, traz-me João Marcos, que é o meu fiel cooperador. Olha que coisa linda. Cooperador. Tá? Mas o que nos chama a atenção aqui, nesse tópico primeiro, irmãos, é a questão de Marcos e Maria. Marcos, o filho da irmã Maria. O texto bíblico em Atos 12, quem não tem a Bíblia aí, no verso 12, diz que Marcos, ele era o filho da irmã Maria. E eu estava pensando, né? Quem era essa Maria? O texto bíblico não diz quem é essa Maria, porque a tradição judaica, ela é muito ampla com relação a nomes, né? E o nome mais tradicional é Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e outras Marias mais aí que o texto vai discorrendo. No entanto, quando a gente lê Atos 12, verso 12, a gente vai compreender um detalhe interessante, irmãos, sobre essa fiel e abnegada serva do Senhor. Tá? O texto de Atos diz que Maria, ela tinha uma casa e ela cedia essa casa aos discípulos de Jesus para eles orarem. Quando a gente discorre a epístola, ou seja, a história, Lucas ele vai dizer que Pedro estava preso entre 4 quaternos de soldados, tá? Por motivação de perseguição política. Herodes era o governador, tá? E inclusive ele já havia matado Tiago a espada, tá? Tiago a espada, porque os cristãos nessa época, eles tinham um posicionamento muito contumaz, tá? Um posicionamento que não se envergavam diante das outras religiões. Eles professavam a Cristo de forma autêntica e verdadeira. Então, em ocasião dessa perseguição política, Pedro ele foi preso. E a igreja que estava na casa da irmã Maria estava orando.
porque eles acreditavam que a oração moveria as circunstâncias e nos traria favorecimento. Então o texto diz que Pedro estava sentenciado à morte, porque Herodes ia matar ele. Herodes ia matar ele, assim como havia matado Tiago a espada. Mas a igreja estava orando, e naquela noite, o providencial divino, o oculto, se revelou na vida de Pedro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou naquela prisão, acordou Pedro. Olha que coisa interessante, acordou Pedro. Está sentenciado a morrer e está dormindo. Você estaria com toda essa calma? Se tivesse sentenciado para morrer no outro dia, você teria essa calma? É difícil, não é, irmãos? Então a gente olha aí as incógnitas que a Bíblia traz para nós, ou seja, os absurdos com relação à fé cristã. A diferença da pessoa que verdadeiramente está devotada e a pessoa que não tem toda essa devoção, é teórica. Então Pedro está dormindo, e o anjo acorda ele. Pedro, vamos embora. E a igreja está orando. Olha que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor, que nós iniciamos esse ano orando. E eu acredito, irmãos, que durante esse período o Senhor vai mover. O Senhor vai mover os céus para abençoar os seus servos aqui na terra, de alguma forma ou de outra. Você precisa se antenar, acreditar que a tua oração ela tem efeito, que a tua oração ela está chegando no céu, e a seu tempo Deus irá mandar a resposta, assim como mandou a resposta para a igreja que estava lá na casa da irmã Maria, porque os irmãos estavam orando, tá? Então diz a Bíblia, irmãos, que Pedro foi solto, e pela manhã ele entrou na casa. Primeiramente ele bate, né? Então, segundo diz a Bíblia, uma menina chamada Rod, ela vai sair para abrir a porta. E quando ela abre a porta que ela vê Pedro, ela fica pasmada, assustada. Será que é Pedro mesmo? Não, acho que é um fantasma. Mas a igreja está orando. Olha só o mistério divino, irmãos. Olha só o mistério divino. E ela volta para avisar. Olha, é Pedro que está aí, ó. É Pedro que está aí. Então quando ele entra, imagina, irmãos, olha a igreja, da resposta da oração sendo trazida pelo céu. Olha só a igreja. Então eu quero dizer uma coisa: se você estiver orando, você pode ter certeza que no mundo espiritual, os anjos, o universo inteiro está se movimentando para te abençoar. Quer o adversário ou não, a tua vitória vai chegar, se você estiver motivado e orando. Louvado seja o nome de Jesus. Eu posso ler qualquer aqui? Amém? Creia na tua oração. A Bíblia diz lá em Tiago 5, verso 14, 15 a 16, que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Olha, ela pode. E é impressionante, irmãos, que quando a gente se dispõe a interagir nesse universo espiritual, as coisas acontecem. Porque inicialmente as coisas acontecem no universo espiritual e depois se materializam. Jesus disse uma parábola que às vezes eu fico pensando, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus está nos mostrando aí, irmãos, uma relação espiritual que tem que acontecer para aquele que se diz que é servo de Deus, para aquele que se diz que crê no Evangelho. Porque existe uma contraposição entre Evangelho, ou seja, entre fé e razão. Normalmente as pessoas, quando conquistam, eles atribuem, no meu braço, eu consegui, eu trabalhei, eu fiz. Não, irmãos, é Deus que pela sua bondade e misericórdia nos concede, nos agracia. No capítulo 3 da Epístola de João, ou seja, do Evangelho de João, no capítulo verso 27, o evangelista diz que ao homem não é dado coisa alguma se do céu primeiro não vier. Então lembre-se de uma coisa, irmão, tudo que você tem, tudo que você é porque primeiramente veio do céu para você. A graça ela veio do céu para você. Foi Jesus que te chamou, não foi você. Ele te escolheu, Ele te nomeou para que você dê fruto. Não para que você fique amarrado na zona de conforto ou no campo da indiferença, mas para que você dê fruto.
Mas para isso você deve se conscientizar que você é um servo de Deus e tem deveres. Tem deveres. Quando eu digo deveres, a gente olha uma nuance, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam para nós, aí entra em evidência o que eu quero. Então, como paradigma, como sendo, tem que ser o dever, é o que eu devo, não é o que eu quero. Então eu faço o que eu devo. Porque no mundo tem uma filosofia que é contagiante. As coisas são como são. Eu não aprendi assim, irmãos. Não. As coisas devem ser, olha, devem ser. Devem ser, não são como são. Filosoficamente, às vezes a gente é levado, né, por esse pensamento e às vezes acaba abdicando dos nossos deveres. Então esse tópico primeiro aqui, ele nos exorta amorosamente a nós nos conscientizarmos que como igreja nós precisamos orar. E o exemplo está aqui, ó, a casa da irmã Maria, que havia um espaço amplo, né, e ela cedeu, para que a irmandade estivesse ali orando, em comunhão com Deus. Aliás, quando a gente lê Atos 2, verso 42, ali está a chave, irmãos, a tônica da igreja autêntica e verdadeira. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles participavam da oração, do partir do pão e da comunhão. Irmãos, é bom a gente refletir sobre isso. Como igreja, será que eu estou adotando esse comportamento na minha vida? É bom a gente refletirmos, porque às vezes a gente trata as coisas de Deus com uma certa indiferença, que não trata às vezes o nosso emprego, que não trata às vezes o nosso carro, que não trata às vezes o nosso vizinho. São as coisas que a gente dispensa preocupação, cuidado, volta a atenção de forma exagerada. E a obra de Deus, às vezes, ela fica para segundo plano. Eu tenho observado isso, Mas Jesus disse, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Então, irmãos, saia daqui nessa noite com essa reflexão. Existe uma diferença, e eu preciso entender como está essa lacuna. Estou buscando mais as coisas? Ou eu estou verdadeiramente dedicado nas coisas, ou seja, no reino de Deus, no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual, irmãos, ele é real, e ele está regulando a nossa vida, ou para bem, ou para mal. Essa é uma grande verdade. Porque quando nós estamos inseridos nesse contexto de universo espiritual, nós temos comunhão, nós temos paz, nós temos prazer e satisfação em comungar com as coisas de Deus, ou seja, com a obra de Deus, saudar o irmão com a paz, né? Entender que eu preciso me dispor, fazer um certo sacrifício. Nós vamos ver isso aí no tópico 2. Nós vamos ver isso aí no tópico 2. Então, meus irmãos, Marco é discípulo, não dos 12, mas é o filho da irmã Maria. Que coisa linda, né? Que prazer que teve essa mãe. Que prazer que teve essa mãe. E educar o filho nos pés do Senhor, desde a sua tenridade. Olha que coisa linda, irmão. E olha também que privilégio para esses filhos que nascem no berço evangélico. Que coisa linda, né, irmão? Lamentavelmente hoje, a gente vive um momento muito difícil, porque a pós-modernidade, ela vem desestruturando, né, essa subserviência, né, filial, principalmente quando o filho alcança uma idade mais avançada. Às vezes ele passa a estudar, né? E às vezes na universidade ele vai ser influenciado, e às vezes ele se esquece de tudo aquilo que aprendeu dentro de casa. Mas louvado seja Deus que nem todos são assim. A gente poderia ver na Bíblia aqui um jovem que desde a sua eternidade foi educado dentro do seu lar, e mesmo em um ambiente controverso e difícil, ele não negou a sua fé. Daniel 1:8. A Bíblia diz que ele se propõe, lá na Babilônia, escravo, distante da sua terra, ele se propõe a obedecer o seu Deus. Ele lembra de tudo aquilo que ele havia recebido desde a sua infância. E lá na Babilônia ele diz: não. Mas agora olha que coisa
interessante, irmãos? Tudo isso é ensinamento que vem de dentro da casa, de dentro da família. Lamentavelmente hoje, as pessoas às vezes ignoram a sociedade. O que está acontecendo na sociedade? Né? Critica, esse mundo está mal, esse mundo vai de mal a pior. Mas olha, eu vou lembrar uma coisa para os irmãos aqui, isso vem de dentro de casa. Porque a sociedade ela é o reflexo da família. A família é o reflexo da sociedade. Que ensinamento estamos dando para os nossos filhos? Qual é o comportamento que eu estou referenciando para o meu filho? Tem influenciado para bem ou tem influenciado para mal? Esta é a dúvida da história. Lembrando que a Bíblia já traz uma recomendação importantíssima com relação a pai, filho, pai. O pai é a figura de referência. O pai é a figura de autoridade. O filho é de subordinado. O filho não faz o que quer. Claro que o pai tem que honrar os seus compromissos e deveres. O pai tem que ser exemplo, modelo. Para que o filho olhe e fale: eu quero ser que nem o meu pai. Eu vou contar um pecado aqui para os irmãos, eu vou confessar aqui agora, tá, irmãos? Eu vou me divertir. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas no meio religioso, às vezes o pai é pastor, o filho é pastor. Por quê? Porque o filho quer ser igual ao pai. Claro, ele se espelha no pai. E isso é maravilhoso, irmãos, nada contra. Eu às vezes até criticava, sabe, por uma questão de nepotismo. Ou seja, que o pai é, o filho não é obrigado a ser. Mas dentro dessa esfera moral, o filho tem por obrigação seguir os passos do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o pai precisa se conscientizar que ele tem que ser referência do lar. Ele tem que ser autoridade. Ele é o sacerdote, não é a mulher. No final do meu avô, embora ele fosse católico, eu tive o privilégio, irmãos, de conviver com aquele velho. Chamava-se Borozinho. E na minha idade, entre 7 e 8 anos, eu era muito curioso, especulador. Eu observava o que ele falava e ele dizia muitas coisas para mim. Tá? Muitas coisas para mim. E aquilo eu agreguei como valor, que foi uma dificuldade quando eu aceitei a Jesus, que eu comecei a viver a pesquisa da palavra, foi uma dificuldade, mas até hoje eu vivo essa realidade. Porque são valores que a gente aprende na infância, dentro do lar. E eu fui um privilegiado. Aquele velho me disse tantas coisas que hoje eu vejo o que está acontecendo. Eu me pergunto como ele sabia. Experiência de vida. Então aqui, irmãos, vai aqui a minha orientação com base na palavra. Os mais velhos sabem o que é melhor, principalmente os cristãos, aqueles que oram, aqueles que se debruçam na presença de Deus. Se tiver algum filho aqui, por favor, aceite isso como uma recomendação divina. E o pai também, você é modelo, pai, da sua casa, você é autoridade. O que você fala deve ser cumprido, deve ser acatado. Você é o pai. Os irmãos pensam que o reino de Deus é bagunçado? Não é. O reino de Deus, ele é estruturado. Primeiro, pensem nele. Deus fala com o pastor Léo. Depois, a mensagem vem para nós. Eu tive o privilégio de ter uma visão com certa vez na igreja, 2 visões. Mas essa eu fiquei de boca aberta. Tá? Naquela época nós orávamos um pouquinho mais, e naquele dia eu me assustei. Eu curvei o meu joelho, quando eu me levantei, eu olhava para o púlpito, eu via um cano. Né? Eu via um cano. E um cano na vertical, né? Ele descia a água, ele passava pelo cano, né? Onde tinha 3 presbíteros. Aquela água passava primeiro no pastor e depois nos presbíteros. Eu falei: olha o mistério da vida aí, né? Sabe o que é isso? Deus é organizado. Então a tua casa, ela está sob a sua responsabilidade, pai. Não é a figura da mãe, não, é o pai. É o pai. Certo? Agora é claro que na ausência do pai, a mãe ela toma conta. É isso que está acontecendo aqui, ó. Criação de João Marcos. Tá? Influência boa. Influência boa. Não é em vão que ele vai se tornar o quê? Um escritor. Um seguidor fiel de Jesus. Passando para o tópico 2, a gente vai observar um detalhe aqui, irmãos, que eu estava pesquisando e falando: que coisa, né?
a particularidade do Evangelho de Marcos. Entra em evidência aqui também a figura da mãe. Olha que coisa interessante, irmãos. Ela serve a sua casa, o espaço que ela tinha. Os comentaristas são unânimes em dizer que ela era uma mulher avantajada financeiramente. Então ela serve o espaço para os cristãos, para que eles fizessem o culto ali. Eu estava meditando e falei, que saudade que me deu naquela época que os cultos eram nas casas, né? Que saudade que me deu, irmãos. Sabe, eu me lembrei, sabe por quê? Da proximidade que havia. A casa que era sorteada, né, ou indicada, o anfitrião, ele tinha cuidado, né, de preparar um lanche, um cafezinho, aí depois do culto, havia aquela confraternização maravilhosa, né, coinonia, né, a gente comungava melhor. Lamentavelmente hoje, por uma questão de ordem ministerial, a gente entende a postura dos pastores, porque é acreditado, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, pastor Bel? Mas eu tenho saudade dessa época, né? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo parecia que ele tinha mais liberdade de operar nas nossas vidas. Sabe aquele abraço fraternal e caloroso? Que coisa gostosa, né? Lamentavelmente hoje, a gente entra na igreja com pressa e sai com pressa. Mal a gente ouve a bênção apostólica, olha, já tem gente lá embaixo. Lá. Irmãos, vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: a igreja tem que comungar. Tem que se solidarizar. Ô irmão, dá um abraço aí, a paz do Senhor, olha nos olhos. A gente está se distanciando desses valores. Comunhão, irmãos, comunhão. Ô irmão, o que você tem? Olha no outro, está triste. Acontecia isso. Tá? Hoje, lamentavelmente, irmão, se o culto passa 5, 10 minutos, aí começa a murmuração. Alguém cronometra, né? Tem que ser cronometrado. Eu vou dizer uma coisa, irmão, o tempo é de Deus, tá? Nós cronometramos o tempo, ontem, hoje e amanhã, mas o tempo é de Deus, é o eterno. Leia Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso no seu tempo. O tempo de Deus, ele não está limitado a essa esfera humana aqui, não está, o tempo é de Deus. Então ele age como ele quer, na hora que ele quer, ele vai usar quem ele quer. Quer você queira ouvir ou não, todos os que se utilizarem dessa tribuna aqui podem ter certeza de uma coisa, irmão, é porque tem algo a falar e a igreja tem o que ouvir. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra nunca vem vazia, irmãos. E engana-se quem acha que a palavra vem vazia. Não. Primeiro ela passa no transmissor e ela vai para o receptor. E lamentavelmente a gente ouve, né? Não, eu não vou ficar nessa igreja porque não tem palavra. Essa igreja não tem a presença de Deus. Não tem porque você é frio. Você não sente. Me desculpa, ousadinhos. Me desculpa. Mas o meu primeiro pastor ele dizia uma coisa, né? Que quando o crente quer sair da igreja, ele começa a pôr obstáculo. Ele começa a colocar, sabe? Defeito. Pastor Alcino Rosa da Silva, lembra dele, irmão Paulo? Eu estou mentindo? Era desse jeito, né? Ele falava isso. Ele falava assim, para crente ruim não tem igreja boa. Irmão, aquele velho, famoso velho, ele tinha razão. Porque hoje, às vezes eu fico olhando aqui, como Deus tem falado desse mundo aqui, irmãos. Mas a indiferença, né, a sonolência espiritual, a demência espiritual, faz com que as pessoas saiam da mesma maneira que ele quer entrar. É errado isso daí, a gente precisa corrigir esse conceito. Eu venho para a igreja como adorador, eu não venho como simplesmente um frequentador. Eu venho para a igreja a adorar o meu Deus, o meu Criador. Eu não venho buscar bênção, não, irmãos. Eu venho para a igreja para adorar. Se ele quiser me abençoar, é por conta dele. A promessa dele não falha. Se você tem promessa de Deus, você crê, ela vai se cumprir. Mas é no tempo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos voltar a falar aqui, irmãos, para essa particularidade do Evangelho de Marcos. Para que os irmãos entendam bem, a igreja, ela já nasceu em meio, vamos assim dizer, uma turbulência muito grande, é um caos. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, a diversidade religiosa da época. O historiador, ele fala que entre os judeus havia um consenso com relação à adoração a Deus, teoricamente.
teoricamente. Porque o judaísmo era dividido em 4 grupos principais. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, os saduceus, os fariseus, os essênios e depois os zelotes. Existe um consenso teológico, irmãos, em que os pastores, os mais renomados, dizem que na realidade aquilo era partido religioso, porque era uma divergência, sabe, teológica, intelectual, quer dizer, era uma mistura terrível, mas também uma divergência. As propostas religiosas eram diversas, tá? E quando Jesus vem, ele é simplesmente imagina. Tanto é que João Batista, ele fica em dúvida. E quando ele está preso, ele manda discípulos perguntarem a Jesus: és tu mesmo que haveria de vir, ou esperamos outro? Olha que coisa interessante, João Batista é o profeta. E Jesus diz: olha, fala para João que os cegos veem, os coxos andam, louvado seja, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Que coisa linda, né, irmão? Então Jesus, ele faz uma diferença enorme nesse meio religioso, não com palavras, mas com o modelo de vida. Entendeu? Jesus, ele é um homem de ação. Marcos escreve isso no Evangelho. E então, Jesus tem pressa de ministrar o Evangelho do Reino de Deus. Tanto é que na versão da revista de Almeida Corrigida, ele diz que o Reino de Deus é proximidade. Reino de Deus é proximidade. Está lá em Marcos 1,15. Então a gente precisa entender, irmãos, que para exercermos o Reino de Deus aqui e agora, a gente precisa compreender que Ele já está presente. Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a fé. E por que você não quer exercer o Reino de Deus nem acreditar? Eu quero fazer o que eu quero, as coisas têm que ser como eu faço, senão não vai. Não, mas é como Deus quer, é como o Senhor quer. Já dizia Jesus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no verso 23 e 24, Jesus olha: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Olha que coisa linda, Jesus não impõe. É o que eu acho mais lindo na figura de Jesus como servo e como modelo, é que Ele não impõe nada. Tem que fazer, deve fazer. Não, você faz se você quiser. Eu estou dando um exemplo, eu estou mostrando. Quem quiser vai mostrar, quem quiser. Diferentemente das outras religiões, inclusive tem uma religião mais atual que trabalha com essa imposição, né? O rei demonstra a sua fé e todos os súditos têm que se curvar. É o islamismo, né? Eu vou até falar, não vou falar hoje, senão se eles ouvirem, eles vêm atrás, né? É o Islã, deve fazer. Não, irmãos, assim você quiser. Jesus deu o exemplo, então nós precisamos seguir Jesus. Então essa é uma particularidade interessante, que com relação aos saduceus, era um partido que eles estavam na corte, na Suprema Corte, né? Eram os intelectuais, eram os doutores, os advogados, eles estavam lá na corte do Sinédrio. E segundo diz o historiador Flávio José, esses homens, eles tinham uma certa simpatia pela política da época. Dá até para a gente entender, né? Porque hoje também parece que esse grupo está no nosso meio, né? Mas nada contra, porque entre um maconheiro e um evangélico, ele vai ter um evangélico lá. E se precisar do nosso apoio, a gente precisa dar, né? A gente precisa dar, embora o pai seja laico, né? Mas a gente precisa dar. Eu vejo assim, tá? Mas me desculpa, é a minha opinião. No entanto, esse segundo grupo, chamado Essênio, era um grupo abençoado, considerado como espiritualista. Era um grupo considerado dos espirituais. Mas segundo diz os historiadores, que eles eram tão crentes, que eles não queriam interagir em sociedade, eles queriam morar nas cavernas. E ainda diziam que as pessoas que se associavam não eram crentes, crente era o ele. Será que não tem gente assim no nosso meio, irmãos? Não dá nem a paz do Senhor, só porque vem no culto, às vezes, 3 vezes por semana, né? Está nas orações. Não, você é domingueiro, é um espírito descendo. Nem sempre nós teremos toda essa liberdade de estar aqui, na terça, na quinta e domingo. No entanto, a nossa liturgia do culto é abençoada, é aberta. Não existe utilitarismo aqui. Entendeu? Eu tenho observado aqui, irmãos.
prega o pastor, prega o Feliciel, prega o pastor Heber, prega o irmão Dionísio, quer dizer, existe uma seletividade aqui. Se você não prega, é porque você não quer, porque você não está aqui atuando. Quem já ouviu aquele ditado? Quem não é visto, não é lembrado. Então assim, mas a obra de Deus necessita, e Deus te deu o dom. Deus te chamou para a obra. Você tem que se apresentar, sair da zona de conforto e entender o teu chamado. Louvado seja o nome de Jesus. Já dizia o salmista no Salmo 3, né? No Salmo 100 e o verso 3, né? Celebrai o Senhor com júbilo, servir a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Saber, olha, que foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu passo. Foi Deus, irmão, não foi Ele. Por mim, no final de ano eu queria estar lá na praia, lá um calor terrível, queria estar me deleitando. Aliás, isso é nutrição também, né? Mas lamentavelmente hoje, irmãos, eu olho certas coisas que eu fico, sabe, eu acho bizarro. Cristão, expondo a sua nudez. Nada contra quem vai na praia, irmão, não é pecado. Mas expõe a nudez, ainda fotografa, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Vamos ser crentes, irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho as minhas reservas, tá? Tanto é que eu já fui chamado por um intelectual de misântropo. Sabe o que é misântropo? É aquelas pessoas avessas ao convívio social. Tem certo misântropo que ele tem até repulsa. Ele não dá um bom dia, não dá um boa tarde, ele está preso. Ó. Será que não tem crente assim, irmão? Precisamos mudar o nosso conceito, irmão. Precisamos mudar o nosso conceito. Nós somos servos de Deus. Louvado esteja o nome do Senhor. Precisamos mudar os nossos hábitos, tá? Olha, irmão, paz do Senhor. Política da boa vizinhança, né? A paz do Senhor é uma coisa. Você vai crente, ó, bom dia, boa tarde. Como que você está? Isso é comunhão, irmão. É comunhão, mas ao contrário, eu chego aqui e utilizo da tribuna, mas eu tenho um rastro ruim lá onde eu moro, às vezes dentro do meu lar. Eu vou contar um segredo aqui. Eu tenho uma irmã minha, que é difícil de se socializar com ela, irmão. Ela é desviada. E foi a pessoa que introduziu o evangelho dentro de casa. No Brasil para Cristo. Irmão, eu já fiz isso para ter uma comunhão com ela. A última vez, orando, o Espírito me incomodou, vai lá conversar com ela. Eu falei, Deus, dá uma estratégia para mim aí, porque eu já cheguei no meu limite. E eu tenho um respaldo bíblico. Romanos 12, 18, né? Se possível for, tenha paz com todos os homens, se possível. Porque tem pessoas que, lamentavelmente, é melhor, se ele estiver passando lá na esquina, lá passa do outro lado. Infelizmente, eu estou falando aqui com cristão, tira a paz, é verdade, pastor. Então eu cheguei lá, irmãos, falei para ela, beleza, você vai ver isso aqui? Vou. Vamos fazer assim então, faz de conta que eu sou bom irmão, e que você não é bom irmão. Você guarda rancor? Eu guardo. Eu falei, Jesus, foi embora e água firme. O que eu vou fazer? Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Rancor, pessoa rancorosa, que guarda rancor. Eu até pensei, vamos conversar com o pastor Léo, a gente vai lá, porque a Bíblia recomenda, né? Se você tem alguma demanda, alguma intriga com o irmão, não traz nem oferta, deixa no altar, vai consertar primeiro. Porque Deus aceita, né? Porque aquela oferta, ela vai servir de bênção, não de maldição. Aí eu fiquei pensando, é por isso que às vezes as pessoas não são abençoadas, né? São contribuintes fiéis, tá frequente na igreja, mas não é abençoada, sabe por quê? Por causa do rancor, aquele ranço ruim, né? Às vezes até a oração contrária. Às vezes até a oração contrária. Mas nós não aprendemos assim, irmãos. O apóstolo de São Pedro diz assim: ó, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está lá, 1 Pedro 1,17. Temor, quer dizer, respeito, reverência, adoração. Aliás, esse lugar aqui, irmãos, é só do sagrado. É só do sagrado. Então a gente tem que ter essa reverência. Tem que ter essa reverência. Mas voltando aqui para o texto aqui, a irmã Maria, em meio a essa turbulência histórica, porque havia muita hostilidade. O pastor Abinaí, eu estive estudando o livro dele, já estou terminando de estudar o livro dele. Ele disse que havia muita hostilidade. Eu falei, isso é notório. Mas não, ele deu uma palavra. Eu falei, é verdade, né? Hostil, pessoa hostil. O que é pessoa hostil? Que não tinha um ambiente sociável para os cristãos naquela época. Tanto é
que o historiador Tácito, ele chega a dizer que aquele povo era diferente. Era um povo diferente. Sabe por quê, irmão? Porque comungava, orava, era um povo submisso, entendeu? Tanto é que chama a atenção até dos historiadores da época. Porque Tácito é um historiador romano, contrário a Flávio José, que é um historiador hebreu. Mas um detalhe interessante, irmãos, dessa hostilidade também estava na área da política. Porque a política era desfavorável à igreja. Aliás, a igreja ela se utilizava dessas casas, às vezes nas catacumbas, né? Às vezes de forma isolada, porque não tinha liberdade religiosa. Olha que coisa. Hoje o nosso país é laico. Nós temos liberdade, irmão, de ir e de vir, por enquanto, né? Porque os vermelhos tomaram conta, né? Mas eu acredito que se a igreja orar, irmãos, as coisas vão mudar. Queira a Deus que é melhor. Porque o nosso ambiente, irmãos, não é aqui na terra. Recentemente nós ouvimos aí um certo engano. Eu não falei nada, né? Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fica questionando, né? Fica questionando. Os cristãos divergindo dentro de casa, né? Por causa de política. Uma intriga terrível. Irmão, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele diz assim: a nossa cidade está no céu. A igreja, ela tem um interesse. O ambiente celestial tem que predominar primeiro em mim, depois na minha casa e depois na sociedade. Mas lamentavelmente a gente viu os cristãos sendo levados por um emaranhado político, que A é melhor, que B é ruim. Irmão, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa acreditar, você precisa ter fé. Aliás, o apóstolo João, ele disse que a vitória que vai nos habilitar, ou seja, é a fé. Olha lá, em 1 João 5,4, é a fé. E só se vence por fé quando ora, quando tem comunhão, quando tem participação, quando tem coinonia. E não adianta, irmão, nós queremos nos isolar desse propósito, fazermos igual algumas pessoas aí, que são denominadas desigrejados, que eles saem da igreja. Não, eu vou comungar da minha maneira. Quer dizer, eu mesmo vou me apacentar, eu não preciso de pastor para me apacentar, não. Tem gente assim, irmão. Tem gente assim. Irmão, a Bíblia diz que Deus nos concedeu pastores. Está lá em Hebreus 13, e o verso de número 7 e o verso 17. Pastores, porque a gente precisa, irmão, ser alimentado. Ovelha, ela é débil. Ovelha precisa de pastor. Mas tem um grupo de pessoas que acham que não precisam de pastor. Sabe o que acontece? Fica às vezes na internet. Ele ignora a realidade, ele ignora o culto de ensinamento, ele fica na internet. E lamentavelmente, irmãos, olha que coisa interessante. Tem pastores na internet aí que tem mais de 10 mil membros. E os membros são fiéis. Que coisa interessante, né? Fiéis, ó, vai ter a live lá, ele vai para o sofá, senta confortavelmente, né? Alguns com a cervejinha do lado. Fica lá, vou ouvir Deus falar aí. E são fiéis, é isso que eu acho interessante. Mas está fora do propósito da Bíblia, porque a Bíblia diz que a comunhão dos crentes tem que estar inserida no corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui, irmão? Amém? Se tiver intriga e demanda, conserta lá, irmão, para que o teu culto suba e então a tua oração seja respondida. Porque às vezes as nossas bênçãos são retidas. Sabe por quê? Por causa desse ranço. E Deus não pode receber esse culto, irmão. O exemplo está lá no Gênesis, lá, Caim e Abel. Deus não recebe. Deus não recebe. Então eu vou entrar na igreja, eu vou sair, ano após ano, e eu vou ficar sempre na mesma. Sabe por quê? Porque você não consertou com o teu próximo. Você guarda mágoa. Então nessa noite, irmão, se o Espírito estiver falando com você, conserta lá, em nome de Jesus. Amém? Então a política era essa, irmãos. Roma era a autoridade maior, que por sua vez, olha que foi interessante, que ambiente que os crentes viviam. A igreja, segundo os historiadores,
ainda comungava com a guarda do sábado, eram judaizantes, né? Aquele ranço judaico, embora Jesus fosse judeu, mas a igreja, ela estava sendo direcionada pelo Espírito. Pelo menos Atos 2 mostra essa realidade para nós. Mas a tradição judaica, ela não queria deixar os cristãos sem liberdade. Não, vocês têm que ficar debaixo do nosso jugo. É a tradição, é o judaísmo, é a circuncisão. Tá? Nós vamos falar disso no tópico 3. Mas a realidade, irmãos, é que a política era desfavorável para os crentes. E eu achei interessante, eu falei, mas aí tem um contraponto, Senhor. Como que eles cultuavam? Se as leis proibiam, se as leis eram contrárias, como que eles cultuavam? Recentemente, irmãos, a gente teve um episódio desse aqui, né? Ai, meu Deus do céu, a gente teve um episódio desse. O decreto foi baixado, fecha-se as portas da igreja e não pode cultuar. Irmão, teve tanta gente, né? Claro que tinha uns que só estavam esperando uma desculpa, né? Para lá, da minha, né? Mas tem outros que sofreram. Teve outros que passou a sofrer, não ia comunhão. E o partido então? A ceia do Senhor, né? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que dentro desse meio aí, que um pequeno aperto eles confessaram. Pequenozinho aperto eles confessaram. Não, vaza. Mas teve um pequeno grupo aí, irmão, que se manteve fiel, louvado seja Deus. Eles estão dizendo, não, mas eu vou cultuar. Eu não vou abrir a porta, mas eu vou cultuar, eu vou gravar lá. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda, né? Se expõe. Não, mas o Covid vai matar. Não vou me expor, não. Então, a fé, quando ela está se evidenciando de forma operante, ela é desafiadora, ela vai contrária à razão. Ela vai contrária às leis. Isso é fé. Isso é fé. Eu estava meditando hoje cedo, o Espírito ministrou no meu coração o episódio de Maria. Né? O anjo Gabriel vai lá na casa de Maria, lá em Nazaré, na Galileia. O Manuel conhece, né, irmão? De Galileia para Nazaré tem quantos quilômetros? Uns 40. Tá? Mas o anjo vai lá na casa de Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Você é bendito. E eu estava refletindo, irmãos, como é importante a gente guardar a palavra, ter essa conectividade. Porque a tradição judaica mostra para nós que eles acompanhavam as profecias, eles estavam antenados com aquilo que os profetas falavam. Marcos, introdutoriamente, ele fala, Isaías 43. Olha, ele foi profetizado. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é aquela menina entre 13 e 16 anos, isso diz o doutor Ayrton Luiz Carvalho, que inclusive eu li uma obra dele, chamado Cristo Desconhecido. Ele escreveu o Cristianismo Islã, mas o Islã foi na casa dele lá e fez ele retirar todos os livros das bibliotecas, isso foi uma pressão terrível, e ele teve que tirar. Mas com relação ao Cristo Desconhecido, irmãos, eu discorri sobre essa realidade histórica e eu fiquei maravilhado, irmão. Porque como pode uma garota de 13 a 15 anos recepcionar favoravelmente o anjo e dizer: olha, se não ser assim, está profetizado, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Que coisa linda, irmão. Inicialmente houve um diálogo com o anjo, ela questionou o anjo: mas eu sou uma moça casada com José, mas eu ainda não coabitei com ele, porque dentro da tradição judaica, com 16 anos, já poderia casar. Ela tinha casado antes, já estava documentada, mas não tinha coabitado. Mas o anjo disse: o que de ti vai nascer é o Espírito Santo, vai nascer. Você foi agraciado. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Diante de milhares e milhares de anos, as mocinhas nasciam, cresciam, às vezes as mulheres morriam e não alcançaram essa promessa. Mas essa menina, com 13 a 16 anos, alcançou a promessa. Eu achei lindo, irmão, maravilhoso. E talvez ela não tinha esse entendimento do que haveria de vir após ela recepcionar essa mensagem e acreditar. Porque a tradição, irmãos, era muito forte. Hoje você pinta e borda aí no sentido moral, ninguém fala nada.
Mas lá naquela sociedade você ia ser apedrejado. Agora imagine só, a barriga está crescendo, né? A família está perguntando, ela está sendo pressionada, mas ela está ostentando uma fé, ela foi o anjo. Menino, fala essa história aqui, foi o anjo. E interessante, aí a hipocrisia, olha que hipocrisia mesmo. Eles tinham conhecimento da profecia. Ó, ele vai nascer de uma virgem, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas quando viu a Maria engravidar, eles queriam. Mas nós louvamos a Deus, irmão, que o Senhor está presente em todos os lugares, Ele está atento. A Bíblia diz que em sonho Deus avisou José: José, pega Maria, vai para o Egito. É o escape, irmãos, é o escape. Sabe o que o Espírito do Senhor lhe fala aqui? Ele está dando escape para alguém aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. As tuas orações estão sendo recebidas, irmão. Creia que o Senhor vai te abençoar. Está sendo registrado no céu. Existe uma diferença entre aquele que serve e o que não serve. Está lá em Malaquias 3:8. É o serviço. Jesus ele está sendo apresentado aqui, ó, como servo. Que coisa linda, o Filho de Deus, um servo, interagindo em sociedade de forma comum. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, Maria, ela foge para o Egito com José. Isso é o legado que ela deixa para nós. Ou seja, para a posteridade, que aquele aperto, aquela aflição que ela passou, teve uma recompensa e também serviu para referenciar a nossa fé, serve para referenciar a nossa fé, porque a gente tem uma mania, irmãos, de achar e servir a Deus é a minha maravilha. É o evangelho que a gente tem ouvido, é do triunfalismo, né? Você dá, Deus recebe, Ele te devolve. Irmão, isso é uma mentira do diabo, tá? Você vem louvar, você não precisa orar, você não precisa sacrificar, irmão. A gente precisa acordar para essa realidade, porque quando a gente vê esse ambiente aqui hostil em que viviam os cristãos, eu fico pensando, será que eu teria aquela fé? Será que eu teria? Ser convocado diante do tribunal e falar: nega Jesus aí, senão você vai ser alimento para a leão. Nega Jesus aí. Será isso? O Covid veio, baixou o decreto, né? E para não usar de falsa modéstia aqui, 70% da igreja vazou. Ó, tchau, vou não. Vamos, vai ter culto lá, vou não. Vai ter uma live, vou não. Eu temo pela minha vida, olha. Bom, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, irmão, a Bíblia diz, lá em João 5, do verso 24 ao 29, que todo aquele que vive, olha, todo aquele que vive espiritualmente, crê em Jesus, nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Morre na terra. Ó, se você desencarna, mas o Espírito ele está consciente, ele vai para Deus. Aleluia. Aleluia. Quem crê nessa palavra aqui, irmão? Diga amém. Se fortaleça, irmão. E aproveite para fazer uma avaliação. Como está o teu testemunho? Como está o teu testemunho? Ah, irmão, mas eu falhei, irmão. O Espírito está falando comigo que eu falhei, eu sou fraco, não estou bem. Foi o que aconteceu com o João Marcos, entrando no tópico 3. Diz que a igreja de Antioquia, a primeira igreja ocidental, ele estava orando, olha que mistério, ele estava orando. E tem Paulo e Barnabé lá, como discípulo, né? Como sendo catequizado, né? Discipulado. Olha, Paulo e Barnabé sendo discipulado. Irmão, às vezes, eu ouvi uma frase do pastor antigo, o pastor Ramon Alves de Paulo, ele falou assim: meu bom dia. Às vezes é melhor não ser, sendo, e sendo e não ser. Eu não entendi. Quando eu li esse episódio de Atos 13, eu pude compreender. Quem era Paulo? Quem era Barnabé? Paulo, ele aprendeu os pés de Gamaliel. Barnabé é um exímio orador, um cristão de origem grega, um intelectual, e está sendo discipulado lá na igreja de Antioquia. Que coisa, né? Isso é sério, gente. Então hoje as pessoas fazem um curso qualquer aí
Colocou o anel no dedo, né? Meu primeiro desafio, eu passei por isso. Estava todo mundo com o anelão, mas eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Aí eu fui orar, pastor. Eu fui orar, Deus vai me dar. E o pastor Davi Salles, a gente tinha uma amizade assim, sabe? Eu gostava dele. Eu falei assim, Mandinho, é um desafio. Eu falei, pastor, tem um pastor Belo, pastor Elcio, publicitário, pastor da Batista, você é, eu sei que Deus vai usar. Eu falei, eu vou acreditar na sua palavra. E eu fui orar, irmão. Primeira vez, 2003. Irmão, Deus não é fé, irmão. Você sabia que Deus não é fé? Deus não é fé. Às vezes, quando você está naquele quartinho lá do joelho dobrado, você pensa que Deus não vê, né? Deus está vendo você. Deus está contemplando. Salmo 139, 1 ao 6. Ele conhece. Ele conhece. Pastor Léo, ele conhece. Ele conhece os seus desafios, o seu interior, a sua aflição, a sua dor. Ele conhece. E Ele vai te dar vitória. Ele está dando vitória. Ele está dando vitória. Pastor Léo, Ele conhece a tua aflição, a hostilidade que você tem passado espiritualmente, a intempérie que você tem passado para estar aqui. E alguém olha e fala assim, é o judaísmo, né? É porque ele pecou, ele fez alguma coisa que desagradou a Deus. Tem isso, meu irmão. Tem os crentes fariseus da hipocrisia. Estou assim porque eu estou congregando, estou dizimando, eu estou orando. Olha, irmão, a hipocrisia é terrível, né? Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Viu, irmão Zé? Você vai ter aflição, mas Jesus vai estar com o irmão. Paulinho, você tem aflição, mas Deus está com você, Ele vai te dar vitória. O verso é para você, Salmo 103, o verso 6 ou 7. Diz assim, Ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Tem um sinal para quem serve a Deus. Tem sinal. Marcos vai dizer isso lá no Evangelho. Os sinais vão seguir aos que creem. Os sinais. Esteja atento, sensível, porque Deus vai evidenciar os sinais na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele rouba, irmãos. Ele quer de todas as formas nos desestimular, nos desencorajar. Mas o Senhor, Ele vai nos estimular. Louvado seja Deus. Salmo 104, verso 3. Ele estimula, Ele encoraja. Sabe por que você está aqui nessa noite, nessa terça-feira? Porque foi o Senhor que te encorajou. O Espírito Santo te convenceu. E ele falou, eu vou falar com o meu servo lá, porque eu tenho me agradado da postura dele. Irmão, o crente que ora, ele chora, ele sofre, mas ele só conta a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então mantenha a tua restrição. Quando vier um especulador, ele larga, como é que está? Como é que está? Não fala nada não. Porque para crente ruim, a gente fala, está tudo bem, dá um sorriso lá, não tem problema. Dá um sorriso, é que nem aquela mulher, né? Vai bem contigo, vai tudo bem. Você não vai cuidar da minha causa, não vai me ajudar, vai tudo bem. Porque eu tenho Deus que cuida de mim. Aleluia. Eu tenho Deus que me ajuda, eu tenho Deus que me protege. Salmo 121 e o verso 5. É Deus, irmão, que faz essas coisas na nossa vida. Não é o meu braço. Esquece isso. Franciel, Deus tem o controle da tua vida, Ele conhece. Ele conhece. Tá? E Ele se agrada da tua postura, Franciel. Porque em meio a toda essa hostilidade desafiadora, você tem se prontificado. É isso que agrada a Deus. Tem saído da zona de conforto. Tem feito que nem Maria. Se é assim, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Convicção. Estava antenada com aquilo que estava acontecendo no universo espiritual das profecias. É a questão de Marcos, porque a Bíblia vai dizer que Marcos, quando foi enviado pela igreja de Antioquia, aliás, Paulo e Barnabé, Marcos foi convidado. Mas quando eles chegaram na Panfilha, do nada, Marcos cismou e voltou para Jerusalém. Do nada. Falou, não vou ficar aqui não, vou embora. E ele andava questionando, mas por que ele voltou? Ele era sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4:10. Por que ele voltou? E eu fui meditar, Franciel. E segundo diz os teólogos, né, isso é conjectura, diz que é porque ele era fiel ao judaísmo. Faz sentido. E Paulo pregava o evangelho da incircuncisão.
E ele tinha sido discipulado por Pedro, então ele ficou meio duvidoso. Peraí, agora, quem que eu acredito? Em Pedro ou em Paulo? Já viveu esse momento de dúvida? E agora, quem que eu vou acreditar? É o que está acontecendo hoje, Deus. Os evangelhos que estão sendo pregados, pastor Léo. A sede falou, baixa a porta. Mas espera aí, e a obra de Deus? Hein, pastor Léo? Ó, vai morrer. Mas espera aí, eu tenho uma promessa. Então Marcos volta com essa dúvida. Né? Então os teólogos, eles têm um consenso de dizer que é porque ele era tradicional judaísta. E eu fiquei pensando, que coisa linda, ele era um jovem, né, fiel aos seus ensinos, ao que a sua mãe tinha falado para ele. Olha que coisa interessante, a influência do lar, isso é maravilhoso. Na segunda viagem, Paulo, peraí, eu acho que a demanda foi muito grande, porque em Atos 14 diz que Paulo e Barnabé, os dois servos de Deus, né, eles entraram em conflito. E aqui a gente olha, né? Vocês pensam que tem família que não quebra o pau? Quebra o pau, não. Sou crente, mas fala glória a Deus, amigo, quebra o pau. Eu congreguei numa igreja, no meu vídeo, ele chegava assim, mas olha, a paz do Senhor, meus irmãos. Irmão, eu descobri que ele batia na esposa, Jesus. E agora, irmão Paulo? É bom Paulo aí, ele sabe, né, meu pai? Batia na esposa. Conflito entre irmãos. Conflito entre irmãos, irmão. Nem de casa. Aí ele não conserta, eu não consigo, tá? Eu subi aqui no público, só que não conflito, eu não consigo. Aí vem, tá tudo certo. Não, Deus está vendo, tá? Deus conhece. Deus conhece, tá? O Salmo 139, no verso 6 ao 12, fala da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, ó. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é todo poderoso, soberano. Então ele está vendo essas coisas. Então nesta noite aqui, irmãos, se tiver conflito lá, conserta lá, irmão, em nome de Jesus. Ah, eu também vou conversar com a minha irmã de novo. Eu liguei para ela, está tudo bem, meu? Feliz ano novo, tá? O espírito me incomodou, irmão. Feliz ano novo, tá? Ó, tá com rancor de mim? Se eu fiz alguma coisa, me perdoa aí, tá? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando você souber que alguém tem alguma coisa, vai nele. Não espera não, vai lá, me perdoa. Mesmo que você não deve. Vai lá, Senhor, me perdoa. Você fez a sua parte. Você não te ouvir? Considera como um jeitinho publicano, ó. Aí sim. Isso é muito sério. A gente precisa se atentar com isso, né? O apóstolo São Pedro, ele diz que, dentro do relacionamento familiar, até a oração ela é retida, né? Se o casal não está em algum acordo, foi Deus tem misericórdia. A oração fica retida, não sobe. Não sobe. Tá? Então, irmãos, a gente precisa se atentar para esse detalhe. Então, Marcos, na terceira viagem, na segunda viagem, Paulo manda chamar ele. Olha que coisa linda. Tópico número 3 aí, ó, encerrando lá. Tópico número 3. Do início ruim ao fim honroso. Então aqui eu me lembrei de um pensamento do sábio, né, que diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Está lá em Eclesiastes 6, 8, 9, 7. Eclesiastes 7, 8 ou 9. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós estamos começando um ano, irmão. Em oração, nós estamos nessa pegada, tá? Que nem diz isso. Ficar nessa pegada, tá? Orando, para que as coisas aconteçam. Porque o fim, quem sabe, é Deus. Só que eu aprendi uma coisa, irmão. Se o alicerce estiver bom, você pode colocar piso. Jesus disse lá no Evangelho, né, em Mateus capítulo 7, do verso 21 e 24, que a casa edificada sobre a rocha, veio sopra o vento, desce a chuva, combate contra aquela casa, mas ela não cai. Sabe por quê? Porque ela está edificada na rocha. Então tem que ter uma alicerce, essa é a base. O meu morou em ele sabe. Mas se tiver uma base, pode pôr peso, né, meu irmão? Pode pôr peso. A vida cristã é assim, irmãos. Em meio à hostilidade, se você estiver orando, se você estiver comungando, Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Acredite nisso, irmãos. Tá? Do início ruim ao fim honroso. Tá?
pastor Abinair aqui, irmãos, ele mostra para nós que Marcos, ele recuou, mas não abandonou a fé, ele recuou. Por quê? Pela sua tradição, ele recebeu um ensinamento. Não, eu não vou aceitar isso aí não, eu vou ficar firme na minha fé. Tá? Vocês já ouviram aquele ditado, Paulo escrevendo aos Romanos? É interessante porque é o ensino, né? Ele disse que no meio da cristandade tinha uns crentes fracos, tinha outros mais solistas, outros mais fortes, né? E os judeus, eles eram, sabe, vinham dessa mística sacrificial, a lei do puro, do impuro. Não, isso não pode, isso é pecado. Então Paulo, para resolver essa questão no meio da comunidade, ele falou assim: não é assim. Uns creem que comer carne não é pecado, outros creem que tem que comer legume. Tá? Cada um segue na força do seu ânimo com relação à fé. Eu falei, como assim? É o termômetro. Se eu tenho fé para comer, eu não posso discriminar quem não tem. A gente foi lá na casa da minha esposa esses dias, eles são adventistas, né? E ela perguntou: você está comendo linguiça? Mas ela não falou. Agora eu vou ver se a fé dela. Eu estou. Mas a gente está liberto, né? A gente está liberto. Então tudo indica que Marcos, ele era fiel ao judaísmo. Agora, os judaizantes, né, essa prática da circuncisão é terrível. Ainda hoje, ela persegue a igreja de Jesus, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, essa é uma carta que eu gosto, tá, professor? Estudamos aqui, né? No verso 13 do capítulo 5, ele diz que nós somos libertos. O cristão ele tem liberdade. O cristão tem liberdade. Tá? Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu vou usar a minha liberdade? Eu tenho o Espírito Santo, certo? Então, voltando para a primeira epístola de Coríntios, no capítulo 10, verso 23, Paulo ele fala assim: portai-vos, ou seja, ele fala de comportamento, de forma que não deis escândalos, nem a judeus, nem a gregos, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Não dê escândalo. Por quê? Porque a nossa liberdade, ela não é para pecar, não é para falar o que a gente quer. Eu disse aqui no início, nós temos deveres, somos libertos. Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre nós, não tem, mas eu preciso vigiar, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ouço, aonde eu vou, certo? O pastor José Carlos, ele foi convidado para fazer um casamento, irmãos. Hoje ele está lá em Jundiaí, o pastor José Carlos. E ele foi. Aí chegou lá, era uma família de nordestino. Eu sou de família nordestina, eu sei como é que funciona a cultura. O forró é algo contagiante. Às vezes você está ouvindo, o pezinho está balançando. Assim como o sambista, né? O pezinho está lá, ó. Eu organizada, né? Lá tem o Bumba Meu Boi, lá, irmão. Você tem? O Bumba Meu Boi, né? Tradição, mano. Tradição. Então, ele disse que o camarada tinha tomado toda, né? Aí viu ele lá na quartinha separada e falou: o senhor é pastor? Eu falei assim: eu sou pastor. Eu disse: legal, essa doida é fogo. Ah, legal, é crente, ó. Ele está dançando igual. O pastor Carlos ficou desmontado, né, cara? Ele conhecia ele, olha. Ela se empolgou, acho que ela não conteve a emoção. A emoção é um negócio perigoso. É perigoso a emoção, né? Aí mistura com a liberdade, família. Final de ano agora, irmão. É ano novo, tudo pode. Será que pode, irmão? Hã? Uma cervejinha? Pode? Eu trabalhei com um rapaz em 1994, ele era zóio, fazia som. Foi zóio e filho, eu ajudei. Ali na Vila Leopoldina é cheio de restaurante. Sempre que a gente parava ali, que tinha espaço para colocar o programa, eu vi os olhinhos sair rapidinho, daí ele ia lá, tinha um corotinho, daí ele olhava, saia para fora para olhar. O que você está olhando aí, Zóio? Não, aqui, de repente o pastor que pode estar passando por aí, né? Diácono da igreja, tomava pinga pura. Zóio, você
Você esconde no pastor, marido. Mas de Deus você não esconde. Aleluia. Irmão, vamos agir certo. Vamos agir como servo. Servo obediente. E crente. Não é, irmão Paulo? E crente. Então, essas épocas de final de ano, de confraternização, é um perigo para os crentes, irmão. É um perigo, né? Porque a música, ela tem um negócio que é contagiante, né? Então a gente só toma cuidado. Irmãos, com relação à oportunidade, irmão, eu tenho observado aqui, Deus tem dado oportunidade aqui nesse lugar. Deus tem dado oportunidade. Sabe qual é a diferença da oportunidade para o que é dado? Ou melhor, é oportunidade e são palavras sinônimas. É oportunidade e chance. Sabe qual é a diferença? Oportunidade é eu que tenho que construir. Para mim, alcançar o quê? O que é dado. Então, no mundo espiritual, quando eu me esforço, entendeu? Quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu estou na presença de Deus, que eu me esforço, Deus vai dar para mim. Deus vai dar. Ele reconhece. É oportunidade. Paulo mandou chamar João Marcos aqui, irmãos, porque viu nele, ele é sincero, fiel, é crente. Traz ele é o último operador. Tá? Tanto é que entre o ano 57 a 67 foi escrito o Evangelho. Para quem? Para os romanos, os cristãos sinceros de Roma. Porque eles gostavam de ação, não era de falar, era de ação. Mas para as próximas aulas, a gente vai aprender o que é ação de servo. Amém, meus irmãos? Deus falou com você nessa noite? Eu creio que Deus falou comigo, tá, irmão? Eu creio que Deus falou comigo, tá? Então, meus irmãos, para a gente finalizar, Marcos, de desacreditado a benéfico. Se você pecou, não está acreditando mais na presença do Espírito da sua vida, chega lá na sua casa, dobre o joelho e confesse. O Espírito vai vir na sua vida. E você vai sentir a alegria de novo, da salvação, o gozo. Jesus falou sobre isso. O meu gozo vai permanecer em vocês. Então, se nós perdermos o gozo, aí fica mal. Né? Aí você perde a satisfação, a coragem, aí você fica cru. Mas Deus dá a oportunidade. E nessa noite, Deus está dando oportunidade para nós aqui, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, a conclusão, olha. Se os irmãos quiserem, seria bom, os irmãos acompanhassem todas as 13 aulas. É maravilhoso, eu gosto do Evangelho de Marcos. Porque ele vai nos amoldar na realidade cristã. Tá? Você vai aprender o que é o certo. Tá? Mas com relação a essa aula, a aula 2 a gente vai estar aprendendo. Tá? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. E que esse ano a gente consiga chegar ao final, da maneira que nós estamos começando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória. Para terminar, uma estrofe do coro do terceiro hino sugerido nessa primeira aula. É o hino 15. Com cego andei e perdido parei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me em sua luz. Repetindo o coro de pé. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali
oração e como foi falado, né? E ele falou uma coisa interessante que me fez lembrar, eu até comentei com o pastor Heber, o pastor Maciel, uma frase que eu li essa semana, que as igrejas estão sendo compostas por crentes teóricos e ateus praticantes. Triste isso, né? Tem muito crente na teoria, mas na hora da prática é um ateu, não acredita em Deus. Nós estamos aqui no mês de oração. Anunciamos na semana passada que a partir de domingo nós estaremos o mês todo de janeiro em oração, de 1 a 31. Amanhã, portanto, nós estaremos aqui em oração na quarta-feira, no horário das 20 às 21. Nós teremos um período extenso de oração, um louvor, uma palavra de reflexão. Quinta-feira, que as irmãs recebem de oração, um período de oração também, né, das 19 às 20 e das 20 às 21, louvor e palavra. Não vamos ter uma liturgia como tem sido ultimamente de oportunidades, porque nós estamos num mês de oração. Amém? Eu conto com a colaboração do pastor Franciel, que é o pastor conselheiro do trabalho das irmãs, já deve estar pedindo isso. O pastor Heber, que é pastor conselheiro da mocidade, também já deve estar pedindo isso, que no sábado será com o Ministério Jovem na direção, mas toda a igreja aqui em oração. Vamos nos esforçar para nós estarmos orando durante todo esse mês, buscando ao Senhor, fortalecendo a nossa vida espiritual em oração, como nós ouvimos aqui nesta noite. E eu sempre digo, a única oração que Deus não responde é aquela que não é feita. Toda oração, ela tem uma resposta. Sim ou não, mas é resposta. E espera também é resposta. Porque muitas vezes o Senhor faz com que nós esperemos pela resposta dele. E enquanto isso a gente vai sendo aprimorado na vida espiritual. Amém, queridos? Então, amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui para tirarmos mais um pedido de oração em nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Manuel fazer a oração de agradecimento pelo culto de hoje. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, graça por esta grande oportunidade que temos recebido, Deus, e essas palavras, Senhor, ache cuidado em cada coração. Agora, Senhor, eu entrego o povo de paz, que anjo para guardar e para proteger o seu povo, e essas bênçãos que ele peço, em nome de Jesus Cristo, Filho, aquele que vive e reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Pediremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como posso? Naquele que fortalece. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.